A gente vai passar, então, agora eu vou pedir para que todos os panelistas e as panelistas abram as suas câmeras, porque nós faremos agora o debate, né? E o debate tem como tema central com qual compromisso podemos sair deste evento para, em colaboração, melhorarmos rastreio, diagnóstico e tratamento de asma, DPOC e polipose nasal no Brasil. Eu tenho algumas questões aqui comigo, né? Acho que uma questão que me surgiu aqui durante as apresentações, né, me chamou a atenção, de que é, foi apresentado muito sobre as características clínicas, né, dessas diferentes condições, né, tanto da asma, da DPOC e da polipose nasal, né, e a dificuldade muitas vezes de acessar o especialista, de acessar o diagnóstico, né, então eu gostaria, né, como temos muitos especialistas aqui, de tirar a dúvida, né, de se a atenção primária ela sempre precisa do exame ou existem casos de diagnóstico clínico e que o tratamento, no caso de diagnóstico clínico, já seria benéfico, né? Acho que se aqui algum dos muitos especialistas puder nos tirar essa dúvida, seria ótimo. Marco, Paulo, pode começar. Pois não, Por Pedro, por favor. gentileza. Eu complemento, por favor. Não, na verdade, sim, o diagnóstico das doenças, tanto DPOC como asma, e rinocinusite também com polipose, teoricamente depende de exames subsidiários, né? Você tem a parte clínica e, por definição, o diagnóstico depende, né? Então, tem o quadro clínico e uma espirometria confirma ou uma broncoprovocação no caso da asma, né? E no caso da rinocinusite, tem que ter uma nasofibro ou uma tomografia de seis da face, por exemplo. Mas eu acho que isso, assim, é o acadêmico, né? Na prática, se você tem um quadro típico de asma, que são crises, é uma obstrução que você caracteriza que é reversível, não é contínua, como ocorre progressiva na DPOC, e eu acho que você tem que, sim, fazer essa suspeita diagnóstica e pode até fazer o que a gente chama de teste terapêutico, né? Você começa a tratar com um broncodilatador. Hoje em dia isso é importante, a gente, nessa suspeita, a gente sempre associa um corticoide inalado, porque como a gente comentou, um dos grandes problemas do Brasil é o tratamento equivocado da asma, né? E daí esse tratamento equivocado leva à inflamação crônica, remodelamento e piora do prognóstico do paciente. Então, a ideia hoje em dia, a orientação é que sempre você, em vez de usar, por exemplo, só o salbutamol broncodilatador, você ponha um broncodilatador de rápida ação junto já com o corticoide. Porque se é aquele paciente que trata a asma de uma maneira baseada em crises, toda hora está crise e usa, você está garantindo que ele use um mínimo de uma dose de medicamento anti-inflamatório, né? Então, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, dá para tratar e você não vai fechar academicamente o diagnóstico, mas dá para supor que tenha assim, mas era importante que em algum momento esse paciente tivesse acesso à espirometria para fechar esse diagnóstico, né? Ótimo, muito obrigado, doutor Pedro. Mas eu vou agora já fazer uma pergunta complementar à sua resposta, né? Então, a sua resposta foi de que existem medicamentos mais adequados, né, para esse tratamento. Então, como a Sônia e a Ângela estão muito em contato, né, com a atenção primária, então a minha pergunta já vai ser se esses medicamentos mais adequados, eles estão na atenção primária, né? Então, se quem está na atenção primária consegue lidar com essa, né, quem tem essa característica e vai fazer esse teste terapêutico. Market, sim, temos, tá? Então, basicamente, para tratar, eu era que nem o Pedro. A gente tem que colocar essa aspas, né, de o tratamento padrão que a gente precisa, e quando a gente vai falar um diagnóstico também, um diagnóstico padrão ouro e um diagnóstico padrão epidemiológico populacional, né? A gente olha de forma diferente. Tendo trabalhado mais próximo à atenção primária e olhando o que é a nossa realidade hoje, eu acho que faz total sentido quando você tem, principalmente para asma, você tem a história clínica do paciente muito bem feito, orientado ali. Você tem pico de fluxo, que é um outro instrumento que a gente pode utilizar, que a gente pouco usa, né, para fazer diagnóstico. A gente consegue fazer um diagnóstico para esse paciente, mas o mais importante, quando esse paciente tem o histórico clínico, ele tem, que eu sempre falo, né, ele tem tudo para ser um paciente asmático, que a gente tem como
elencar isso clinicamente, com história e exame clínico, você está autorizado a tratar esse paciente. Porque hoje, infelizmente, para ele conseguir ter acesso, para conseguir ter a medicação que ele precisa, de fato, até ele conseguir passar no especialista, ele leva um tempo muito grande. E nesse período, ele pode ter uma exacerbação grave que pode levar ele à morte. Né? Então, o tratamento básico que hoje a gente fala que asma é inflamação, e aí agora a gente tem essa divisão do tratamento muito bem definido, né? Asma é doença inflamatória, você trata com anti-inflamatório, então, basicamente, minimamente, o corticoide inalatório, né? Então, o quanto antes, como o Pedro colocou, né? Para evitar que o paciente tenha crise e vá ter um remodelamento e virar um paciente grave depois no futuro. E o paciente com DPOC, hoje a base do tratamento é broncodilatador. Então a gente tem essa separação muito bem feita. Então, no momento quando você faz essa capacitação dos profissionais, você consegue diferenciar isso e iniciar o tratamento. Mas é claro que a gente precisa, em algum momento, fazer sim a espirometria para poder ter o diagnóstico e também para fazer o acompanhamento desse paciente. Muito obrigado, Ângela. Desculpa, Paulo, eu acabei fazendo a pergunta sem que você complementasse, né, a resposta. Imagino. Desculpa. Já facilitaram bem, a Ângela complementou bem o que eu ia complementar, o que eu ia dizer que a gente pode pensar em, assim, eu acho que tanto a Sônia como a Ângela, Pedro, nós todos que estamos no meio universitário estamos preocupados com o treinamento. O estudante de medicina sempre estudou com reconhecimento de padrões. Então a gente pode simplificar o treinamento dos profissionais de saúde da atenção básica e dizer, olha, então, assim, fazendo uma analogia, subir no telhado, tem bigode e faz miau. O que que é? É gato. Se o paciente fumou muito tempo, esteve exposto à queima de biomassa, esteve exposto a tabagismo passivo, tem tosse, cheiro ou dispneia, né, ele tem uma condição respiratória. O que a gente não pode admitir é o que eu, enquanto especialista, vejo, infelizmente, com uma certa frequência, é o paciente que tem todos os fatores de risco para ser DPOC e ele recebe a prescrição, como eu atendi essa semana, né, no nosso ambulatório de pneumologia, prescrição de corticoide inalatório sem broncodilatador. Então, assim, esses erros crassos nós não podemos admitir. Agora, como o Pedro chamou a atenção, então, se nós começamos o tratamento, porque nós temos uma probabilidade pré-teste extremamente elevada da condição, eu posso começar o tratamento para esse paciente? Posso, perfeitamente. Eu tenho documentação que esse paciente vem evoluindo há bastante tempo, ele tem uma carga tabágica alta, ou ele tem episódios repetidos de broncoespasmo que originaram desde a infância, tem irmão também asmático. Então, nessas condições, então, a gente não precisa ter one size fits all. De novo, treinamento e o bom julgamento clínico podem fazer muita diferença, e como a Ângela chamou a atenção, evidentemente, para aqueles casos onde esteja dúvida diagnóstica ou para o próprio acompanhamento com mais tempo, temos a espirometria para nos ajudar. Ótimo, muito obrigado, Paulo. Ângela, por gentileza. Mark, é só fazer uma colocação. Até é muito importante isso, porque hoje, em muitos locais, em muitos estados, a atenção primária não tem autorização para pedir aspirometria. Então já começa por aí. Então, o paciente hoje, você faz a hipótese diagnóstica e ele tem que encaminhar esse paciente para especializado só para pedir a espirometria. Então, isso é outra coisa que dificulta muito fazer o diagnóstico, tá? Ótimo, muito obrigado pelo esclarecimento, Ângela. Eu vou agora fazer, aproveitando esse debate sobre atenção primária, fazer uma pergunta para a Lígia e uma para a Tâmara, que são as seguintes. Bom, primeiro que o Fórum CCNT tem a característica de ser muito acompanhado por gestores e profissionais de saúde, né? Então, para quem nos acompanha agora, que é gestor ou profissional de saúde, que está muito interessado, né, em levar, então, os cuidados aí das condições respiratórias crônicas para atenção primária, Lígia, qual seria a sua dica, qual seria a sua orientação para começar, né, para não ter medo, ou onde buscar informações, né? E depois para a Tâmara eu vou pedir para ela comentar como eventualmente esses municípios podem se candidatar para participar da telespirometria, né, e de outros processos aí de capacitação do Ministério da Saúde.
Bom, Mark, eu acho que independente da categoria profissional, o profissional que está à frente de uma gestão ou o profissional que está na ponta, ele tem que entender sobre o assunto, né? Então, acho que principalmente os indicadores dentro do município são os principais para serem vistos. A gente às vezes investe em um lado, mas está investido no lado errado, né? A gente tem aqui no estado de São Paulo as capacitações junto ao estado para tabagismo, então é importante que esteja alinhado ao seu município quanto à certificação das suas unidades para participar, para recebimento das medicações. Essa é uma questão. Acho que alinhamento com assistência farmacêutica, conversar com o farmacêutico da sua unidade realmente, né? O que que é dispensado, o que que é padronizado, o que que eu posso ajudar, o fisioterapeuta. A ligação entre os profissionais da unidade é importante. A gente tem vários cadernos dentro do Ministério da Saúde que servem de apoio. A gente tem as sociedades que a gente consegue entrar em contato. A gente tem esses profissionais maravilhosos que estão aqui, que a gente manda e-mail, eles respondem para a gente. Então, e assim, sempre assistir, né? Então, o fórum mesmo é uma fonte de informação, né? Então, desde que eu comecei a entrar, olha, esse profissional faz isso, esse profissional faz aquilo, e a gente entra em contato. Eu acho que a gente tem que se jogar quanto gestor e quanto profissional, porque a gente não está falando da gente, a gente está falando de população, né? A gente trata com diversas populações e às vezes populações muito carentes de informação e que a gente tem dever de prestar esse cuidado e assim, dever de prestar orientação, né? Eu sempre falo isso para todos os profissionais que trabalham comigo ou que estão ao meu redor, que esse é o nosso dever, né? Quanto servidor ou quanto funcionário do SUS, né? É prestar informação. Aí é a decisão da pessoa, né? Mas até mesmo o autocuidado depende de informação, né? Ótimo, muito obrigado. Amanda, se você puder nos orientar sobre os municípios que estejam interessados, né, naqueles processos que você compartilhou conosco, seria ótimo. Boa tarde. A gente tem diversas ações, né? Como eu falei, tem essa ação do TED, que é o Termo de Execução Descentralizada, com a UFMG, que a gente está fazendo também em parceria com a SBPT, para fazer essa capacitação de meio profissional. No 1.000 é a nossa meta mínima, tá? Então não é uma limitação. Como esses cursos, essas capacitações, elas vão ser EAD, não há limitação. Então qualquer profissional da saúde, qualquer gestor que quiser fazer o curso, né? E a gente pede também essa parceria, né, para que os gestores estaduais e os municipais eles conscientizem também os profissionais de saúde, não só conscientizar, mas permitir que ele tenha tempo para fazer essas capacitações, né? É muito importante a gente também ter esse diálogo, né, com os gestores para que eles sejam sensibilizados a liberar esses profissionais a estarem fazendo essas capacitações e esses cursos que são virtuais. Então, qualquer profissional de saúde pode fazer. Agora, ele ainda está, obviamente, assim, em fase de construção, né? Mas a gente tem esses 3 grandes cursos, né, previstos aí por meio do TED, além da oferta, né, da espirometria por meio do TED também. A gente tem essa ação pelo TED e pelo PAC, né, como eu falei, que são aquelas distribuições de kits de equipamentos que qualquer município pode fazer essa solicitação, né, dos kits de equipamentos. Então, a gente ainda está aqui em discussão também, em parceria com os outros atores, outros médicos, né, de como é que a gente vai conseguir fazer essa capacitação para todo o Brasil, né, que vai receber esses kits de equipamento. A gente ainda não tem, eu não tenho essa resposta ainda de como é que vai ser feitas essas capacitações, porque ainda está em processo de construção, mas a pretensão é trazer esse equipamento, né, para atenção básica mesmo, para atenção primária à saúde, por ser um equipamento pequeno, de fácil acesso, leve, que às vezes pode ser até transportado de uma unidade básica de saúde a outra, né, e fazer esse diagnóstico precoce ainda na atenção primária, né? Então, ele começou com um projeto pequeno que esse ano, 2025, a gente quer ampliar para os municípios brasileiros. Desculpa, e a portaria que eu falei, né, 6.640, né, de fevereiro de 2025, ela detalha um pouco mais sobre esses kits, quais são os equipamentos profissionais, quais são essas ações, né, os valores, tem tudo um pouco mais detalhado na portaria 6.640 de 2025, e eu deixo à disposição também o e-mail aqui da coordenação, que é cgcoc@saude.gov.br, né, para algumas dúvidas também que eu não consegui dirimir aqui
nesse fórum. Ótimo, muito obrigado. Tema, que bom, temos muitas mãos levantadas aqui. E antes disso, eu vou comentar só que no nosso chat tem diversos cumprimentos, né, elogios ao nosso evento, à exposição dos panelistas, que realmente eu estou aprendendo muito aqui, está sendo ótimo. E Yara, que bom que você levantou a mão, porque eu ia te chamar mesmo, porque acho que a gente é muito importante nessa discussão de como implementar as orientações técnicas, etc. Mas e a pessoa que vive com a condição, né? Quais são as preocupações da pessoa que vive com a condição? Como a gente se reuniu há pouco tempo, né? E você me falou da preocupação de que a pessoa muitas vezes tem uma condição grave, uma condição que não grave e elas tá todo mundo misturado numa mesma fila, né? Então tem aí desafios grandes, né? Que bom que você levantou a mão, assim você vai poder trazer é, mais reflexões importantes aqui para nós. Sim, obrigada, Mark. Primeiramente, gostaria de informar a todos que a Abraf está à disposição para trabalhos em conjunto, para que a gente possa... Só um minutinho, a Tim me ligando. Desculpa. Que a Abraf está à disposição para a gente trabalhar em conjunto, para levar mais informação para os pacientes. O que a gente vê é que existe muita desinformação do paciente, quanto também a adesão a tratamento, né? Pacientes entram em contato muito para falar, voltou a minha DPOC, né? Voltou a minha asma, mas se você está fazendo um tratamento contínuo, então precisa mesmo desse tratamento, dessa conscientização do paciente da condição que ele tem, né? Muitos pacientes de asma, a gente vê que eles não têm a noção da gravidade que é ter uma asma grave, né? Então, levar essa conscientização. A Abraf também vai lançar esse ano novamente um curso chamado Capacitas, que é para capacitação de profissionais não médicos, né? Inclusive, a doutora Ângela gravou uma de nossas aulas sobre DPOC e asma, né? A gente também divulga muito para escolas, né? Faculdades de enfermagem, técnicos de enfermagem, até cuidadores. E o diferencial do nosso curso é que tem depoimentos de pacientes. E eles falam da dificuldade da jornada deles, né? Do diagnóstico, até de aprender a usar o dispositivo. Muitos relatam para a gente que não foi ensinado. Eu vi até que teve uma farmacêutica, alguém aqui que falou que os farmacêuticos da cidade são muito empenhados em ensinar. Isso faz realmente toda a diferença para os pacientes. E eu respondi sua pergunta? Eu levantei a mão com uma outra coisa na cabeça. Não, foi ótimo. A gente está aprendendo aqui com você, está sendo ótimo. Então, tá bom. Então, era isso. Eu queria falar que estamos à disposição para trabalho em conjunto, para levar mais informações. E sobre o nosso projeto Capacitas, que depois vai ser divulgado em breve no site da Abraf. Que bom, vai ser ótimo. Conte conosco também para auxiliar na divulgação. Pedro, você gostaria também de fazer um comentário? Na verdade, Marco, eu queria complementar, fazer duas complementações, né? Primeiro, em relação ao acesso especialista, que também pode ser algum problema, e né, em algumas situações, mas lembrar aquilo que, né, e eu estou muito também feliz, e que tem tanta iniciativa, que é parabenizar todas as colegas que estão envolvidas nessas iniciativas, porque realmente é muito gratificante, né, e motivador ver que a gente está fazendo diversas iniciativas no sentido de tentar mudar a jornada dos pacientes com essas doenças respiratórias, né? Mas em relação ao acesso a especialistas, só lembrando que, como a gente comentou, é muito prevalente a asma, né? 10%. Então, não há especialista que vai atender 10% da população brasileira. Então, realmente, a asma leve, a asma intermitente ou persistente leve não é para ser tratada nem na secundária, nem na terciária, né? Então, por isso que é fundamental a capacitação, esse matriciamento que foi comentado, da atenção primária, justamente para o atendimento desses pacientes, que a grande maioria, o pessoal tem que ter não só capacitação, mas também tem que ter recursos para tratar a grande maioria desses pacientes, porque senão o terciário não dá também conta de atender todo mundo, né? Então, realmente, para a terciária, a ideia é que venham os casos mais graves, que precisam de diagnósticos diferenciais, com algum exame mais sofisticado e tratamentos mais de alto custo, etc., né?
Então, em relação a isso, eu acho que lembrar sempre que, com uma doença tão prevalente como essa, não só o médico, mas todos os profissionais de saúde deveriam estar capacitados a identificar e fazer esse cuidado de primário, né? E o segundo comentário, em relação a experimentar a importância dela. A gente falou que realmente a gente muitas vezes pode clinicamente seguir os pacientes, se deve, mas que é fundamental a gente ter acesso ao mínimo também. A gente não deve também normatizar uma medicina que a gente faça que sem nenhum recurso, né? Então, em algum momento é interessante, mas lembrando que a espirometria, a Ângela falou isso, não é só para diagnóstico, é para acompanhamento do paciente, né? Então, no tratamento do paciente com asma, a gente tem vários objetivos. Um deles é o que a gente chama de evitar riscos futuros. Um dos riscos futuros é justamente perda da função pulmonar. Um paciente maltratado de asma, ele vai perder a função pulmonar. Na verdade, todo ser humano tende a perder a função pulmonar com o passar dos anos. Só que você tem que perder na sua curva prevista, né? Pelo teu sexo, pela tua altura e idade. Então, o que acontece é que quem fuma vai perder mais rápido e quem tem uma asma não tratada vai perder mais rápido, né? Então, a espirometria serve também, por exemplo, para monitorar um desses riscos futuros de ter asma, que é justamente perder a função pulmonar de quem não é bem tratado, né? Ótimo, obrigado. Ângela, já Oi. tudo bem? Você vai falar Não, agora. vou falar, vou só deixar a fundação e todo o grupo entusiasta, tá, Tâmara? À disposição que para poder fazer, né, já que está em construção, para a gente poder dividir, compartilhar todos os aprendizados que a gente teve, né? O início sempre ele é difícil. A gente tomou várias portas na cara. E aí a gente aprendeu a forma de colocar, né? Porque a gente está conversando e fazendo comunicação para adulto. Então a gente tem uma forma de fazer essa colocação e hoje a gente vê que a gente consegue levar isso, até mesmo para os próprios colaboradores, né? Os próprios profissionais que estão lá na frente, eles falam, nossa, a gente já trata tanta doença, vocês estão trazendo mais, né? Na verdade, a gente não está trazendo mais. Essas doenças elas já existem e elas atrapalham muito o dia a dia desses profissionais. Né? Então, a forma de levar isso tudo também, a gente consegue ter um engajamento melhor. Para gestor, mais ainda. Né? Então, o dia que você for fazer o lançamento do programa, tudo, espero que a gente esteja envolvido em tudo isso. É muito tranquilo conversar, né? A Lígia trouxe aí a responsabilidade, na verdade, civil, né? Que cada um de nós temos, mas até mesmo dentro da meta, o próprio plano de Dante já coloca isso, né? A redução de 1/3 da mortalidade precoce, asma e DPOC contribui absurdamente. É que hoje, infelizmente, muito do que tem de notificação dos CIDs, eles não entram como asma e DPOC. Né? Eles entram muito como pneumonias, como outras doenças que não asma e DPOC, mas eles são asma e DPOC. Né? Então, essa é uma forma que a gente pode conseguir trabalhar e trazer uma informação melhor e digerida para o gestor. Né? Antes eu achava que o gestor não estava muito aí com as doenças respiratórias, mas na verdade é a falta de conhecimento do impacto das doenças respiratórias. Né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo que gestor, depois que eu passei a conhecer melhor, eu falo que é um pai e mãe com 4 filhos querendo colocar todos em escola bilíngue. Mas não tem verba para isso, né? Então você precisa priorizar. Só que para você priorizar, você precisa de informação, né? E você pode ver que o grupo que está aqui tem condições para te dar esse respaldo, tá? Então, eu, em nome da Fundação Prime, coloco à disposição para a gente trabalhar em conjunto. E eu imagino que, se eu não conseguir, eu sei quem pode, e aí a gente vai fazendo essa corrente do bem aí para levar realmente esse programa para frente, para ele dar muito bem, para ele dar muito certo, para a gente continuar fazendo cada vez mais. Obrigada, Ângela, eu agradeço muito, assim, fico muito feliz desse espaço de troca com vocês. A gente vai, com certeza, vai ser muito útil para a gente conhecer muito mais da experiência de vocês, assim, no território. Eu espero mesmo contar com essa parceria de vocês. Muito obrigada. Pedro, estou vendo a sua mão levantada e eu vou aproveitar, então, já que a gente está bem no finalzinho, então já vou passar para você a pergunta que está aqui no chat também. Sim, você faz o comentário que você já estava planejando, mas nos ajuda com essa pergunta. E a pergunta da Ana Rita
Sotero, é a seguinte: para realizar a espirometria, quais as indicações? Existe restrição? Na verdade, eu tinha levantado a mão até para fazer uma pergunta também, porque, na verdade, assim, eu vou deixar o Paulo responder da espirometria, mas a minha outra pergunta a seguir, não sei se a gente vai ter tempo, porque o nariz é um pouco negligenciado, né, quando a gente, dentro dessas entidades, a gente monopolizou um pouquinho a conversa sobre asma, DPOC e tabagismo, e o nariz é meio negligenciado, né? E a gente sabe, o impacto tem, a gente sabe que se a gente não tratar o nariz, muitas vezes a gente não compensa a asma. Uma das causas de não controle é você deixar de tratar a rinite de quem tem asma também. Então, a minha pergunta era para a Elisama, como ela viria na atenção primária, que aproveitando os membros aqui, né, panelistas da atenção primária, que tem várias iniciativas, como que ela vê o tratamento das afecções rinocinusais na atenção primária? Obrigada, Pedro, por você levantar essa bola. Eu estava aqui ouvindo vocês e falei, bem, não sei se eu levanto a minha mão para defender aqui defender meu time ou não. Mas é exatamente isso. As doenças nasosinusais, elas são bastante negligenciadas e eu acho que muito pelo que vocês colocaram, asma e DPOC são doenças extremamente prevalentes e matam. E a rinocinusite crônica com pólipos ou sem pólipos ou outras doenças crônicas que a gente tem no nariz, elas acabam trazendo um baque muito grande, um impacto muito grande na vida dos pacientes, mas não em termos de de mortalidade, mas tem uma alta morbidade. Eu acho que realmente aqui na atenção primária você tocou num ponto super importante, não dá para a gente atender pacientes, por exemplo, com asma e DPOC sem ver o nariz. Esse atendimento ele precisa ser feito de uma forma, eu acho que bem coletiva, e na atenção primária também a gente tem uma prevalência alta, né? A gente está vendo aqui de 5 a 10% da população pode ter rinocinusite crônica, então também a gente não tem essa quantidade de especialistas para tratar. E é uma doença bastante simples quando a gente vê do ponto de vista clínico, é fazer uma boa anamnese, uma boa pergunta, então eu acho que tem condições a gente tratar e de forma multidisciplinar também, ou seja, da gente tentar fazer isso na atenção primária, fazendo essas perguntas, olhando o paciente de forma holística, e aí aqueles pacientes que a gente não conseguir, porque aí a gente vai precisar de um exame um pouco mais específico, como a endoscopia ou tomografia, a gente vai encaminhar para esse especialista. Mas essa população é uma população muito pequena de rinocinusite crônica grave, não controlada, com pólipos nasais. Então a gente está falando de uma população realmente menor e que não vai precisar vai precisar chegar para o especialista, mas a grande massa, ela pode ser tratada na atenção primária com perguntas simples, com orientações bastante simples, tá, gente? Porque tratar o nariz, uma boa lavagem nasal, uma boa orientação ambiental, um bom controle ambiental, o Pedro sabe muito bem disso, boa parte dessas doenças são rinites alérgicas, muitas vezes rinossinusites crônicas alérgicas, então com um bom controle ambiental, uma boa orientação, lavagem nasal e corticoide intranasal, a gente também resolve boa parte, eu diria que talvez aqui 70, 80% desses casos. Então, a gente precisa olhar para o nariz, até porque para chegar nos pulmões, o ar primeiro passa pelo nariz, é o nosso grande filtro, então a gente tem que cuidar bem dele. Obrigada por você trazer esse ponto. Ótimo, muito bom. Excelente, importante mesmo. Paulo, eu gostaria de responder sobre a, a espirometria. Pois não, só repete, porque me falhou um pouco a conexão na hora que a pergunta estava sendo feita. A pergunta É, é? a pergunta é para realizar a espirometria, quais as indicações e se existe alguma restrição? Então, nós pneumologistas dizemos o seguinte: você vai ao médico e você não mede a pressão. Então, a pneumologia é uma especialidade métrica. Então, a gente gosta de olhar a forma e a função. Então, a gente usa os exames de imagem, o próprio exame físico, os exames de imagem, raio-x e tomografia, para poder avaliar, né, do ponto de vista anatômico o órgão, e a avaliação funcional é fundamental. Primeiramente, porque asma e DPOC são doenças que são definidas funcionalmente. O Pedro comentou com muita propriedade que a gente utiliza também
a espirometria para o segmento dessa população. Então, nós podemos metrificar se a nossa atuação está sendo adequada por questionários, por exemplo, na DPOC comumente a gente usa questionários que avaliam o impacto da DPOC na qualidade de vida, né? A própria GSK desenvolveu um teste que é o CAT, né? É o COPD Assessment Test, e a gente utiliza isso, por exemplo, na prescrição e no acompanhamento. Por exemplo, um paciente com CAT maior do que 20, ele vai precisar de broncodilatação dupla, não é? Então, assim, né, como a Sônia chamou a atenção, né, broncodilatação e a Ângela, né, broncodilatação é o tratamento básico do paciente DPOC. Então, para a gente, a espirometria, ela deve ser, assim que possível, ela deveria ser utilizada para a gente ter condições, especialmente para poder acessar algumas questões, como, por exemplo, é um paciente que tem uma história de doença alérgica, que tem uma asma desde a infância. Não é tão infrequente a gente chegar um paciente para nós já adulto, né, um adulto tardio, já caminhando para ser adulto idoso, acima de 40 anos, né, sem ter recebido um tratamento adequado para a asma. Então, a chance desse paciente ter remodelado é muito grande. Mas, ao longo da trajetória dele, ele fumou durante um certo tempo, ele teve alguma exposição ocupacional. Então, assim, a gente precisa da função pulmonar, especialmente também para conseguir oferecer o melhor tratamento para essas pessoas. Então, para fazer espirometria, a coisa básica é ser acima de 5 anos, né? Existem alguns estudos na população pediátrica que são feitos com cintas, como se fossem aparelhos de pressão que comprimem o tórax do paciente. Tal é a importância da espirometria, que nas mesmas populações pediátricas em mais tenra idade já se tem algum recurso para poder fazer. E, assim, acima de 5 anos de idade, qualquer pessoa que tem uma condição respiratória, vias aéreas inferiores, ela deveria ter um segmento, porque, como o Pedro chamou a atenção, nós temos alguns objetivos no tratamento dessas condições pulmonares, né? E prevenir a perda de função pulmonar é uma delas. Se a gente não mede a função, como é que a gente sabe o que a gente está fazendo? Como é que a gente sabe que a nossa atuação está sendo eficaz? Obrigado. Ótimo. Super completa a explicação aí, Paulo. Muito obrigado. Bom, Imagina. o nosso tempo já estourou, né? Alguns minutos, então eu vou agradecer por todos que nos acompanharam nessa tarde, essa tarde que foi uma tarde aqui muito rica de aprendizado. Eu estou aqui com 1 milhão de papéis e anotações que eu fiz, que realmente acho que ainda bem que vai ficar gravado, assim eu posso reassistir, posso recomendar para todo mundo que assista para aprender realmente, porque foi uma aula incrível esse nosso evento de hoje. E agradeço principalmente aos nossos e às nossas panelistas que tornaram esse evento assim tão rico, né? E tão realmente uma fonte de ensinamentos, né? E de inspiração para que a gente avance nas condições respiratórias crônicas. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Excelente fim de semana a todos. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.